Quero convidar aqui à frente, nós vamos iniciar o nosso momento especial. E esses casais que virão aqui merecem que a gente fique de pé, porque hoje eles vão abrir um pouco da vida deles, coisas que aconteceram, que foram sofridas, que foram difíceis, e eu louvo a Deus por cada um deles. E à medida que eu chame os casais aqui, eu quero que os irmãos deem uma salva de palmas para Jesus, à medida que eles subirem aqui, não é agora não, eu vou dizer, porque o Senhor precisa ser honrado pelo que Ele tem feito na vida deles. Eu quero chamar aqui à frente agora pastor Joquitã e Betel Paiva, nosso pastor amado. Os retratistas, cadê os retratistas? Pastor Toninho e irmã Fátima, mulher de Deus, meu pastor. Ô, gente, deixa eu abençoar. Seja bem-vindo. Franqueno e Eliane Moraes. Vou lhe chamar também. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Pastor Fabrício e Rosângela Almeida, sejam muito bem-vindos. Não está no script. Se eu chamar, a Sueli não pode chamar, não. Chamar dá problema. Vamos orar, amados. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos entregar a vida de todos nós aqui, Senhor. Daqueles que estão aqui para compartilhar um pouco das suas vidas, das suas experiências. E também, Senhor Deus, aqueles que vão ouvir. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que destrave o nosso ouvido, o nosso entendimento. Abra o nosso coração, Senhor. Porque muitos de nós estamos vivendo severas crises e não estamos sabendo sair delas. Vem hoje, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, trazer a resposta para nós, para cada um de nós. E que esses casais que aqui estão, corajosamente, que eles sejam resposta tua, meu Pai, para a vida de cada um aqui. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós passamos, eu e Sueli, 2 semanas entrevistando esses casais. Algumas dessas entrevistas duraram mais de 1 hora, bem mais. E foi assim muito enriquecedor para nós. Ver que Deus permite muitas vezes que sejamos feridos, mas não para nos matar ou para nos destruir, para nos fazer mais fortes e o melhor, para nos levar para mais próximo dele, onde nós estaremos mais seguros. Nós fizemos um pequeno resumo de uma maneira bem simples, porque não daria para contar a história de cada um aqui, nós teremos que ter bastante tempo para poder relatar a história de cada um. Então, nós fizemos um resumo, cerca de 3 minutos, bem resumido mesmo, mas de uma maneira que dá para entender o que se passou e por que cada um está aqui. E nós vamos ouvir agora um pequeno vídeo sobre a crise, a luta do pastor Joquitã, da irmã Betel, e em seguida nós vamos assistir também a luta, os desafios que o pastor Toninho e a irmã Fátima passaram. Pastor Joquitã Paiva e Betel Paiva são casados há 38 anos. Pais de 3 filhos, Raquel, Joquitã Júnior e Mateus. Com um forte chamado, pastor Joquitã se preparou para o ministério no Seminário Equatorial de Belém. Durante esse tempo, Deus lhe deu sua primogênita Raquel e Júnior. Concluindo seu curso, voltou a Manaus e, por direção de Deus, iniciou seu promissor ministério numa pequena igreja denominada Batista União. Naquele tempo, já estavam com 6 anos de casados. De um modo surpreendente,
12 anos depois, em 1996, Deus lhe agraciou com mais um filho, que veio como que fora de tempo. Os pais o chamaram de Mateus, um presente de Deus. De fato, Mateus foi um especial tesouro presenteado por Deus. Mateus era o centro das atenções de toda a família e da membresia da igreja. Os pais e seus 2 irmãos o amavam profundamente, e Mateus crescia de forma saudável e feliz. Quando Mateus já tinha 2 anos e 9 meses, num certo dia, sua mãe Betel percebeu que ele estava indisposto. Mostrava claramente que não estava bem, pois costumava ser um garoto muito ativo. Era uma quarta-feira. Imediatamente ela ligou para o pastor Joctan, que a orientou a ir para a Unimed. Em seguida, eles foram encaminhados para o Hospital Tropical. Foi grande a preocupação e a correria em função da saúde do Mateus. No hospital, não tinha um diagnóstico certo. A tensão só aumentava. Antes de ser medicado, já no Tropical, Mateus perguntou: "Pai, nós já vamos para casa?" O pai lhe respondeu que sim. No entanto, cerca de 2 horas depois de ter entrado no hospital, Mateus não resistiu e partiu para o Senhor. Foi muito rápido e inesperado. Não se entendia a razão. Qual o motivo de Deus levar um inocente? A dor parecia ser intransponível para a família e para toda a igreja. O diagnóstico foi de uma meningite rara e altamente contagiosa. O intrigante foi que o Júnior foi acometido de semelhante enfermidade e não teve sequer nenhuma sequela. No caso do Mateus, foi fulminante. O que ficou foi uma dor enorme, mas o consolo e o conforto do Senhor foram muito maiores. Jamais o casal pensou em desistir da fé. Continuam firmes no Senhor, aguardando o dia em que reencontrarão com Mateus no céu. Pastor Antônio e Fátima Lopes são casados há 41 anos e são naturais de Minas Gerais. Tiveram uma crise muito forte na área dos negócios que durou cerca de 3 anos. Antônio de Souza Lopes, nos anos 80, era empresário. Sua empresa, a indústria de salsicharia Souza Ribeiro, foi fundada por seu pai. Os negócios prosperavam. Nesta época, ele e a família já eram convertidos. Fátima não deixava de ir para a igreja com as crianças, mas Toninho pouco a acompanhava. O foco principal da vida dele era o seu negócio. As coisas pareciam ir bem na empresa, quando de repente os ventos mudaram e Toninho entrou numa queda livre. Alta inadimplência, perdeu clientes, recorreu aos bancos com trocas de títulos, tentou diversas manobras administrativas, como a de arrendar a empresa, mas nada dava certo. A falência estava estabelecida. Toninho foi ficando sem chão e vendeu tudo o que pôde para saldar as dívidas. Chegou a pedir a Deus para morrer, pois sua vida não tinha mais sentido. Deus não o atendeu, pois ele tinha outros planos para Toninho. A saída do casal foi olhar para o alto e pedir o socorro de Deus. Uma experiência marcante estava por vir. Toninho começou a clamar o socorro de Deus e aprendeu a ouvir a sua voz. Ele entendeu que Deus o tinha chamado para uma obra muito mais preciosa do que a industrial. Um dia, diante da dúvida se de fato teria um chamado ministerial mesmo, ele perguntou para Deus: "Se eu for para o ministério, quem irá sustentar minha família?" Deus respondeu com outra pergunta: "Você é um operário ou um servo?" Esse foi o início da nova vida da família Lopes. Toninho iria aprender a confiar e depender de Deus como seu provedor e não mais nas suas próprias forças. Ele deixou a indústria e obedeceu. Há cerca de 15 anos, no ministério, em tempo integral, ele afirma ser muito mais rico da graça de Deus e feliz hoje do que quando possuía a indústria. O tratamento de Deus transformou o seu caráter e aumentou a sua fé. Ele diz
Antes do tratamento de Deus, eu vivia uma farsa de cristianismo. Era muito orgulhoso e dominador. Deus tem feito de mim um servo obediente e disponível ao Senhor Jesus. Em João 16:32, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo é muito conhecido de todos nós. Nós ouvimos aqui duas rápidas histórias de duas famílias que viveram grandes aflições. Jesus disse que era necessário ter bom ânimo. Normalmente esses ataques, essas crises dolorosas, essas turbulências que trazem aflição, muitas delas nos paralisam. No versículo anterior, se puder colocar aí no telão, Jesus diz que os seus discípulos iam abandoná-lo. Ele disse que eles iriam ficar dispersos e cada um ia para a sua parte. Mas ele disse assim: mas só que eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. E eu quero dizer para você, amado, que está passando por uma luta, você tem um escape. O Pai, ele diz que em mim tereis paz. Talvez a paz seja algo que você procura e parece que ela não existe, mas ela existe. E é Jesus essa paz. Ela está pertinho de você. A aflição também existe, mas com Ele a gente passa pela crise com bom ânimo. Amém? Nós vamos ouvir agora a história do Kenon e depois do pastor Fabrício e da Rosângela, e aí nós vamos conversar. Combinado? Solta aí, amado. Frank Kenon e Eliane Moraes, casados há 16 anos, pais do Lucas, de 13 anos. A crise começou no matrimônio e se espalhou por outras áreas. O casal era ativo na igreja, sendo úteis com seus dons e talentos. No entanto, Frank Kenon se envolveu com um relacionamento extraconjugal após 3 anos de casados. Na empresa eram comuns os convites para sair em turma. Por muito tempo ele resistiu, mas num certo dia ficou de extra no trabalho e aceitou o convite e saiu com os amigos. Essas saídas foram ficando mais frequentes e o Kenon foi cedendo aos poucos. Num certo dia encontrou um primo que o convidou para um aniversário. Ele aceitou o convite e aqui começou suas frequentes mentiras e a se envolver com uma outra mulher que sabia que ele era casado. Desde então, nos finais de semana, Kenon arrumava uma nova desculpa e mentia para não chegar cedo em casa. Envolvido emocional e fisicamente com a outra mulher, Kenon caiu. Em seguida, foi um passo para um forte vício no álcool. Em casa, as consequências eram briga, desconfiança e revolta por parte da esposa, que se sentia rejeitada e solitária. Eliane passava a noite chorando e ligando para ele, pois nos finais de semana ele sumia. Numa dessas noites, o desespero dela foi tão grande que ela saiu de casa vagueando pela rua. Seu desejo era sumir, mas o Espírito Santo falou intimamente com ela e a fez voltar para casa. A pressão em casa aumentava e Deus incomodou tanto que Kenon resolveu abrir o jogo e confessou que tinha outra mulher. Eliane já sabia, mas mesmo assim perdoou. O inimigo não desistiu de destruir a família e veio uma nova surpresa. A mulher com quem ele se envolveu parecia estar grávida. Por isso, Kenon decidiu se separar. Falou para Eliane que iria embora. Eliane reagiu sabiamente dizendo que ele deveria assumir a criança, mas que não deveria sair de casa, visto que ele já tinha uma família legítima e um filho. Era dramático. Houve a confissão, mas o comportamento dele não mudou. Eliane não aguentava mais e deu um ultimato.
Ou Kenan mudava, ou deveria mesmo ir embora. E assim aconteceu. Por cerca de 5 anos, eles ficaram separados e Kenan viveu sua vida longe de Deus, longe da família e longe da igreja. Eliane seguiu sua vida cuidando do Lucas, que então estava com quase 5 anos. Lucas entendia tudo. Na igreja, ele pedia oração para seu pai voltar para casa e para ele parar de beber. Era dramática a situação dessa família. Deus começou o tratamento do Kenan para responder à oração fervorosa do pequeno Lucas, que clamava: Jesus, faz meu pai parar de beber e voltar para casa. Mas Kenan, com o coração duro, resistia. A mão de Deus começou a pesar para restaurá-lo. Kenan perdeu o emprego e começou a se endividar muito, até com agiotas. Aí veio muita dor e sofrimento. Em 2011, ele foi diagnosticado com falência renal, chegando a pesar 34 quilos. Neste momento de forte tratamento da saúde, com a hemodiálise, foi o caminho de Deus para reaproximar o casal. Eliane, mesmo separada há anos, decidiu apoiá-lo durante muitos meses, quando Kenan lutava para se manter vivo. Deus os reconciliava novamente. Através da enfermidade, Deus começou a tratar no espiritual. Kenan se arrependeu e começou uma profunda mudança. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, que ele prometeu restaurar tudo o que o diabo havia roubado da sua família. Essa promessa se cumpriu. Primeiro, Deus restabeleceu a comunhão do Kenan com ele, depois com a Eliane e Lucas, depois com a igreja, em seguida com as finanças e, por último, a saúde, quando sobrenaturalmente lhe deu um transplante de rins. O fato do Kenan estar vivo hoje é a prova de que Deus odeia o pecado, mas ama e trata o pecador para fazer deste resposta de cura e libertação de outros. Hoje a família está restaurada e serve ao Senhor fielmente. Pastor Fabrício e Rosângela Almeida, crise na área profissional. Fabrício é um executivo das áreas financeira e logística. Por 9 anos, atuou como gerente operacional de uma grande multinacional. Em 2010, veio a crise do desemprego, que durou cerca de 2 anos e meio. Antes da crise, por cerca de 9 anos, a vida familiar era muito estável economicamente. Com o desemprego, tudo começou a mudar. Um fato inusitado aconteceu pouco antes do Fabrício perder o emprego. Sua esposa teve um sonho, no qual Deus revelava que Fabrício seria dispensado e que a família passaria por uma grande prova. De fato, dias depois, aconteceu. A família começou a buscar alguma alternativa como um negócio próprio, mas não deu certo. Com a queda da receita e as contas sempre chegando, as coisas foram ficando ainda mais difíceis. Nesse mesmo tempo, já à frente do Ministério de Oração da Igreja, as provas e acusações por parte do inimigo se intensificavam. As acusações eram para minar a sua fé. Vinham pensamentos assim: como você pode orar por vitória dos outros vivendo em derrota? Muitas vezes ele ia para a igreja chorando, incerto até do que pregar, pois não tinha força emocional. Mas Deus mostrava a sua graça e o usava com poder na ministração. Era algo sobrenatural. Deus levantou amigos com socorro espiritual, de suprimento e apoio emocional. Em 2012, seu pai faleceu no Rio de Janeiro. Aconteceu em meio à crise. A dor não era apenas pela morte do pai, mas também pela impossibilidade, por falta de dinheiro, de ir ao sepultamento. Mas Deus enviou um amigo e irmão do pequeno grupo da igreja que lhe presenteou com as passagens. A esposa estava grávida e Deus mostrou um emprego que durou 7 meses, com um bom salário e com plano de saúde, para suprir o período da gravidez e do parto. Deus sempre provia. Mesmo em tempos difíceis, nunca, jamais faltou o necessário na mesa e sempre houve paz em casa. O resultado tem sido de maior intimidade com Deus, maior união, amadurecimento espiritual e emocional da família.
O desejo do casal é ser aprovado por Deus, vencendo as novas provas para receber os benefícios que Deus oferece aos seus filhos fiéis. Eles dão um conselho para quem está na crise: não se afastar da igreja, ore e leia a palavra. É fundamental não se isolar e se aproximar de pessoas que tenham maturidade espiritual. Essas pessoas vão ajudar. Muito bem, então nós vimos um resumo da vida de cada um dos nossos casais. O senhor vai dar uma palavra e em seguida a gente vai começar a conversar. Pode falar. A paz, igreja. Eu primeiro quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos casais aqui. Eu imagino que não seja fácil falar de coisas tão pessoais e coisas que marcaram tanto a vida da gente, que nos fizeram chorar e, enfim, só sabe quem passa por isso, né? Que passa por uma prova e é marcado por Deus, e isso também é privilégio. A gente vai entender no final que é bênção também. Então, eu quero só reforçar, como o Rubem colocou, que a noite ela é para glorificar a Deus, principalmente. Esse é o maior objetivo, que o nosso Deus seja glorificado pela vida de vocês, né? Porque não tem solução que não seja Ele, né? Ele é o Deus do impossível e é isso que nós queremos nessa noite. E não expor a vida de cada um de nós aqui, sabe, sem razão. É o nosso Deus que vai ser glorificado, tá bom? Amém. Então, pastor Joctan, nós vamos conversar. O caso do pastor Joctan foi muito dramático. Sinceramente, nós conversamos isso anos atrás e eu lembro de quase tudo do que nós conversávamos. E o caso dele foi uma perda, como vocês viram, né? Uma dor de um filhinho que o Senhor levou de um modo muito traumático. Eu queria perguntar ao pastor o seguinte, pastor Joctan. Deus deu a vocês o Mateus quando vocês já não esperavam mais ter filhos. E Ele o levou de forma trágica. Qual o sentido de tudo isso e o que se passou no interior de vocês no momento daquela perda? Então, é difícil, não tem uma resposta taxativa para essas coisas. O sentido é que Deus trabalha com a gente de forma muitas vezes inesperada e difícil, mas eu entendo que Deus, a Bíblia diz, né, se Deus abre uma ferida, Ele mesmo sara essa ferida, né? Diferente de quando é a gente que abre a ferida. Então, eu entendo que isso foi a permissão de Deus. Eu não diria que foi a vontade de Deus, mas a permissão. Deus podia ter impedido e não impediu. E isso realmente aconteceu. Para a gente foi uma dor, foi um momento muito difícil para ser superado, mas nós, sem dúvida nenhuma, saímos desse episódio fortalecidos, amparados por Deus, e só suportamos porque Deus estava realmente conosco. Então a gente aprendeu aí que é nesses momentos mais difíceis que a gente mais se aproxima de Deus, né? E que Deus tem uma maneira especial de nos tratar que só quem passa sabe. Apesar de eu aconselhar muitas pessoas, eu sei hoje que Deus é um Deus tão bondoso que mesmo diante de uma tragédia tão grande, Ele é capaz de cuidar de nós e capaz de nos segurar e nos ajudar. Então, assim, naquele momento foi difícil, mas eu não sei explicar para os irmãos a paz que a gente sentia no coração, né? Parecia que tudo estava terminado, que era o fim de tudo, fim do ministério, fim dos negócios, né? A gente olhava assim e dizia, bom, acabou tudo, não tem mais nenhum sentido, mas aí Deus vai trabalhando no coração e vai mostrando, olha, ainda tem
ainda tem um plano para você, você ainda tem uma família, você tem outros filhos, você tem como superar. E eu acho que a igreja também superou isso junto conosco. Então, para nós, o sentido é que Deus é soberano e que a gente tem que estar realmente consciente de que a gente tem que seguir, né, e prosseguir apesar dos baques da vida. Amém. Quer falar, mesmo? Quer falar? Não, com tudo isso, eu entendi que Deus continuou sendo Deus, continuou Amém. sendo Deus para mim, que nada mudou no meu relacionamento com Deus. Lógico que teve fases, né, de muita pergunta, de perguntar para Deus por que nós, por que a gente, tanta criança com dificuldades nesse mundo, sofrendo nesse mundo, e por que a nossa era tão cuidada e Deus permitiu. Mas depois Deus vai acalmou o nosso coração, o meu coração. Ele foi falando ao meu coração e veio aquela hora do silêncio com Deus, né? O momento, fases com Deus. E para mim Deus continuou sendo o mesmo e hoje Ele continua sendo o mesmo para mim. E eu, depois de tudo isso, tenho certeza que nós, como o pastor falou, nós ficamos mais fortalecidos. Amém. Com Deus. Amém. Muito bom. Esse é um dos propósitos de Deus, nos fazer melhores, né? Depois da crise. Eu quero falar com o pastor Toninho, que no seu passado, na sua um pouco atrás de juventude, que ele ainda é muito jovem, né, pastor Toninho? Nós jovens, né, pastor Toninho? Pastor Toninho, foi uma entrevista muito agradável com vocês. Me convide de novo, aquele bolo é muito bom, tá, gente boa? Eu lembro que o irmão falou, nossa entrevista, que no momento mais sombrio da crise, você chegou a pedir a morte. Um homem de negócio que fazia aplicações, que tinha overnight, como ele fala, overnight, né? E achava que estava dinheiro, que estava tudo indo bem, e as coisas foram acontecendo de um modo que ele não tinha mais controle, e ele pediu a morte. E naquele momento, pastor Toninho, o que a morte significava para o senhor? Era uma solução, era uma fuga? O que é que o senhor tem a dizer? Por que pedir a morte? Naquele momento, não sabia, né, definir, né? Nós, homens, às vezes achamos que somos o super, né? Temos condições, temos poder. E quando vem uma crise, vem uma dificuldade, né? E a gente se depara com ela e a gente se perde. E naquele momento, para mim, foi algo assim que me tirou totalmente da situação, né? Você tem um padrão de vida, né? Os filhos sendo criados dentro de um padrão de vida e de repente agora está no zero, é zero mesmo, né? Nós chegamos a ponto da nossa filha de 12 anos, a caçula, de nos ajudar a comprar o café e o pão da manhã, porque ela vendia o bombom no colégio, o dinheirinho dela. Eu levei um susto muito grande nessa época, né? E naquele momento, amado, o homem, né? O homem não sabe, às vezes, lidar com a situação. Perdeu, né? E naquele momento eu pedi a morte mesmo. Falei, Deus, eu não posso continuar vivendo desse jeito. Acabou. Como é que eu vou encarar minha família, né? Como é que eu vou encarar meus filhos? Tinha 2 adolescentes, uma criança. Falei, Deus, e agora? Realmente, naquele desespero, a gente corre para a morte, né? Eu lembrei de Elias, né? Pediu a morte, né? Então, nesse momento, amado, não é que a gente está procurando um meio de fuga, uma covardia, é uma situação. Um desespero. É um desespero, né? Então, nesse momento, eu cheguei a ponto de falar com Deus, né? Falei, Deus, me tira a vida, acabou. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer, né? E tive situações delicadas, né? De ouvir a minha piquitita, na época, com 12 anos. Eu saí de casa de manhã procurando emprego, não achava nem emprego. O senhor era um industriário, tinha uma indústria. Foi atrás de emprego, né? E não achava emprego, não achava nada para fazer, né?
Os amigos que tinha, entre aspas, sumiu tudo, família, abandonado mesmo, né? Num deserto tremendo. E eu chego em minha casa nesse dia, né? E a minha filha e a Fátima conversando lá na minha cozinha, e ela fez uma pergunta para a mãe: mamãe, o que está acontecendo aqui em casa? Criança, né? Aqui em casa não tem nada mais na geladeira, não tem comida, mamãe. E para um pai de família, querido, um chefe, né? Isso dói. Eu entrei, estava dentro do meu banheiro, e eu falei: Deus, me tira a vida, não vai dar certo isso, né? Mas eu louvo a Deus porque Ele não ouviu essa oração, né? E me deixou viver. Amém. Ele tinha propósitos, né? E às vezes ele não sabe disso. E uma parte dessa história também, queridos, é aquela falta de comunhão com Deus que eu não tinha. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu conhecia Deus, como Jó às vezes falou na tua palavra, eu ouvia falar, né? Eu era um religioso, vamos dizer assim. Então eu não tinha uma intimidade com Deus para chegar. Mas estava na igreja. Na igreja, firme dentro da igreja. Fui assíduo da igreja. Nunca sumi da igreja, né? Então ali naquele momento, amado, assim, a falta dessa comunhão com Deus, eu sei que foi um baque, né? Então aí eu realmente pedi que Deus tirasse a minha vida. Uma pergunta, resposta vapt-vupt. Deus foi injusto com você, na seu entendimento hoje? Não, Ele foi muito justo, senão eu não estaria aqui hoje. Maravilha. Não estaria aqui hoje. Muito bom. Eu queria agora falar com o Kenon. Querido, se alguém quiser fazer alguma pergunta, você precisa escrever, eu não vou rodar o microfone. As nossas irmãs aí que estão com papelzinho, dá uma passeada aí no corredor, que se alguém quiser falar com alguns, tirar alguma dúvida, está vivendo alguma situação e gostaria de ter uma orientação de quem já passou, né, pode fazer uma pergunta e algumas poderão ser respondidas. Franqueno, Eliane, nós entendemos que vocês passaram por uma disciplina do Senhor e uma oportunidade de serem reaprovados. Como vocês viram, eles, especialmente o Kenon, frequentava a igreja, tinha cargo, como ele mesmo nos contou, né, Eliane, e eles foram disciplinados pelo Senhor. O Senhor reconstruiu, disse para o Kenon: meu irmão, tu nasceu de novo, varão. Valoriza essa tua vida, que Deus é bom demais contigo. E ele sabe bem disso, né, meu irmão? Chegou a pesar 34 quilos na pior fase do tratamento dele. Então, eu queria saber de ti, Kenon, como vocês veem hoje a questão da obediência a Deus e os princípios dele dentro da família de vocês. Poucas palavras, o que você poderia nos dizer sobre isso? Você aprendeu a lição? Bom, antes de iniciar, hoje está se cumprindo a palavra do Senhor hoje. Porque lá na Suzano, o Senhor falou no coração da minha mãe: você vai testemunhar. Glória a o Deus. que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Tá se e hoje cumprindo. minha mãe está ali. Hoje eu posso dizer que os princípios do Senhor na minha família é tudo. É a base, é a estrutura. Hoje eu posso cair realmente de joelho e agradecer ao Senhor. Porque sem a estrutura do Senhor em uma família, não é nada. Porque é Ele que dá a vida, é Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá o fôlego de vida dentro de uma família, é Ele que dá a direção, é Ele que é o líder da família. Eu sou apenas um mordomo do Senhor. Eu estou apenas para cuidar da minha família, proteger a minha família. E hoje eu sei que o princípio do Senhor é tudo na minha família, no meu casamento e na minha comunhão com o nosso filho. Amém. Muito bom. Quer falar um pouco? Deixa ela falar. Eu só quero fazer as palavras do meu esposo, do Franqueno, que a base de uma vida tem que ser o Senhor. Se o princípio de tudo não for o Senhor, nós não somos nada.
Por isso que temos que buscar a palavra, temos que orar, temos que ter vida diária com o Senhor, porque se nós não tivermos, buscarmos a presença dEle diariamente, não tem como nós mantermos firmes neste mundo mau. Minha pergunta agora é para o pastor Joquitã. Vocês consideram que a perda do Mateus foi uma provação para testar a fé de vocês? Não, eu acredito que Deus não precisava fazer isso para testar a nossa fé. Eu acredito que isso foi um acontecimento na vida. Qualquer pessoa que tem um filho está sujeita a uma situação dessas, a gente precisa entender. Mas como Deus faz, né? Deus certamente aproveitou esse momento para poder trabalhar a nossa vida, né? Eu acredito que eu mudei, eu acredito que a Bethel mudou muito. Eu vejo na minha esposa uma mulher realmente mudada, transformada, uma mulher de Deus. Sou muito grato por ela poder ter superado tudo isso e continuar trabalhando na mesma igreja, porque muitas pessoas achavam que a gente não tinha mais condição de voltar a assumir a igreja, né? E a gente estava ali muito vulneráveis realmente, vivendo um momento de muito drama e de muita dificuldade, porque assim, talvez você não possa entender a dimensão disso, mas era o último filho que a Bethel podia ter, né? A gestação foi uma gestação de extrema preocupação, porque ela já tinha uma certa idade. E lá em casa, o mais novo era o Júnior, que já tinha 12 anos. Então você tem uma criança onde todo mundo está voltado para ela, né? Diferente de uma criança que convive com outras crianças. Então, na igreja, sabe como é filho de pastor? A igreja não era desse tamanho, era uma igreja menor. Acho que naquele tempo, minha filha, tinha o quê? 100 e poucas pessoas, né? Talvez eram umas quase 200 pessoas. E todo mundo conhecia, né? Pegava e aquela coisa toda, paparicava. De repente, você tem uma situação que você tem que conviver sem aquilo, né? Porém, no mesmo lugar, pregando no mesmo lugar e tudo mais. Eu lembro de vezes que eu estava aqui na plataforma e eu sempre fui muito autêntico com as minhas fraquezas, eu nunca procurei esconder, e algumas vezes eu terminava de pregar, o Miguel era o vice-presidente da igreja, e eu falava para ele, assume que eu vou chorar. E ele assumia o resto do culto e eu saía correndo, o gabinete era no outro prédio lá em cima, eu ia para lá chorar, né? Porque eu estava com vontade de chorar. Então eu acho que Deus aproveitou esse momento para trabalhar, gente. Eu posso dizer hoje que eu posso aconselhar qualquer pessoa que perde um ente querido, porque nós passamos por isso. Eu posso dizer para vocês hoje que qualquer crise que a gente passa, vem um filme na cabeça da gente. Você passou a pior de todas. E não é agora que vai emperrar, você vai conseguir, você vai passar. Então, assim, não acredito que Deus fez isso para nos testar, mas Ele, sem dúvida nenhuma, aproveitou isso para nos aperfeiçoar e nos aprimorar. Eu acredito que hoje nós somos pessoas que entendemos melhor as outras pessoas, que aprendemos uma grande lição, que muitas coisas na vida fogem totalmente ao nosso controle. Quer dizer, por mais que você queira, você não pode fazer nada. Por mais que você tenha dinheiro, aquele era um momento para a gente financeiro muito bom. Nós tínhamos muito recurso e a gente podia ter levado para outro país para tentar salvá-lo, mas isso não foi possível. Então, isso é uma lição para nós, que você não controla a vida, quem controla é Deus. E você tem que estar ali todo o tempo agradecendo cada minuto que você tem vida e que seus filhos têm vida, porque é Ele que controla. Então eu acredito que Ele usou, eu não acredito que Ele testou, mas Ele usou. Eu já até esqueci a pergunta. Se deu... eu tenho outra pergunta? Deixa eu fazer uma mais específica para você. Eu sei que quando nós entramos
Sueli, só um pouquinho aí. O pastor falou que eu já tinha uma certa idade. A certa idade que ele está falando, eu já tinha 37 anos. Senão os irmãos vão pensar, quantos anos será que ela tem? Nós jovens. Tá, Sueli? Desculpa, Sueli. Está perdoado, né, Betel? Tá perdoado. Quando nós entramos na igreja, foi exatamente nesse momento, a perda do Mateus. E eu senti um pouco isso. Eu vi a sua dor, nós fomos ao cemitério e foi marcante para nós. Foi marcante para mim. E eu sei que foi uma prova muito dura. E eu queria perguntar específico da Betel, aquilo que você viveu, essa dor, essa perda, o que de mais Deus trabalhou na tua vida? Houve alguma área específica, algo que marcou mais? Na verdade, eu tenho certeza que Deus tratou todas as áreas da minha vida. Mas eu acho que a que ele mais tratou foi a comunhão com ele. Porque depois desse episódio, depois da morte do neném, eu me voltei mais para Deus. Entendeu? Então eu acho que foi nessa área, sim, da comunhão, do consolo do Senhor, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta para Eli. Está pronta aí, mulher? Ela falou uma frase na nossa conversa, que ela era uma viúva de marido vivo. Ela ficou cerca de 5 anos separada. Ela usou essa expressão, eu achei interessante. E ela teve talvez até alguns incentivos para buscar um outro relacionamento. E ela, biblicamente, estava legalizada, porque houve, um adultério, mas ela não fez, não procurou. Eu queria saber qual foi a sua motivação, o que te motivou, porque realmente você era jovem, ainda mais jovem do que é hoje, né? Você continua jovem, nós, né? Jovem. Conte aí para nós, o que te motivou, mulher de Deus? Conte a bênção para nós. O que me motivou foi a presença de Deus. Nesse período de 5 anos, foi tempo de busca, tempo de assistir programas de televisão, da televisão, que era Espaço Feminino, e em ver a Márcia Costa ali pregando e eu me derramando diante da televisão, sendo ministrada. E naquele momento de 5 anos foi a época que eu mais me envolvi na igreja. Frequentava 2 pequenos grupos, dia de segunda do pastor, quarta estava na igreja, na sexta frequentava o pequeno grupo do pastor Rui. E foi uma época de busca mesmo diante do Senhor. Busca de entender a palavra, que a palavra dizia se eu tivesse um relacionamento com outro homem, porque eu era casada legalmente. Estava 5 anos separada de corpos, mas pela lei de Deus e pela lei da palavra civil, eu era uma mulher casada. E se eu tivesse algum relacionamento com outro homem, eu estaria em prostituição. E estava fazendo a outra pessoa também. E a pessoa ia estar em prostituição também. E isso me consumia. Eu dizia, meu Deus, como é que eu posso ter um relacionamento com outro homem se eu sou casada? Meu marido ainda está vivo. Nós não temos mais intimidade sexual. Nós não estamos casados de corpos. Mas nós estamos casados pela lei de Deus e pela lei dos homens. E isso era um confronto demais na minha palavra, na minha vida. Me consumia, eu dizia assim, Senhor, e agora o que tu vai fazer, Pai? Eu ainda sou jovem, eu ainda tenho um filho. E isso me trazia muito à memória, dizer assim, poxa, eu tenho condições de ter uma nova família. Senhor, resolve essa situação, porque eu ainda estou jovem, eu posso ainda ter novamente um relacionamento, mas quando caía novamente na mesma passagem,
eu caí em si. Eu sou esposa de marido, viúva de marido vivo, né? Porque a palavra de Deus diz que nos dá legalidade quando você é viúva. Quando você é viúva, você é livre. Você é livre para ter um relacionamento com outra pessoa. Porque você está... A base da palavra legalidade, porque o divórcio é pela dureza do coração do homem. A própria palavra fala. O mundo pode dizer que você pode ter um outro relacionamento porque você está respaldado pela questão do divórcio, porque houve um adultério. Mas se você tem um coração contrito com o Senhor, se você está voltado para Deus, o perdão é natural. O perdão vem de Deus para nossas vidas e a gente libera esse perdão para outra pessoa. E a palavra de Deus é a que mais me confrontava, e até hoje. Então, uma pergunta ali, dentro dessa linha. O que você diria para uma mulher ou para um homem que está passando o que você passou no passado, né? E que pensa em hoje dar o troco? Alguns pensam em devolver, como diz, na mesma moeda, né? Você daria alguma palavra para essa pessoa? Valeria a pena isso? Essa palavra dar o troco é muito forte, né? Porque quando você se dá o troco, você pode requerer que você vai receber também. A lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então, é muito mais fácil você liberar o perdão do que você dar o troco, porque se você planta amor, você vai colher amor. Se você plantar outra coisa, com certeza você vai receber outra coisa. Então, não dê o troco, vai para o altar do Senhor, se ajoelhe, ore, busque do Senhor, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Então, nós temos que usar esse poder que o Senhor deixou para as nossas vidas, que é a oração. Busque o Senhor revela, me mostra como eu devo agir, como eu devo praticar o amor, como eu devo manter a intimidade contigo e com essa outra pessoa que está praticando o pecado, que está praticando, porque o inimigo ele é tão sagaz que não é a pessoa que não é o nosso marido, é o inimigo que está atuando na vida dele para nos confrontar, para nos entristecer e para nos machucar. Então, a nossa luta não é contra o nosso marido. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E muitas das vezes a gente esquece esse detalhe. A gente, às vezes, quer lutar na nossa força, mas é na força do Senhor que a gente somos vitoriosas. E a gente tem que buscar essa presença em Deus. Buscar essa presença em Deus, que nós vamos conseguir vencer todo o mal, vencer toda a discórdia, todo o desapontamento no relacionamento, a tristeza, adultério. E eu digo, vá para o altar do Senhor, que o Senhor vai lhe dar vitória. Busque a Deus, que o Senhor vai lhe responder. Deus vai mostrar no mais íntimo do seu coração aonde você tem que agir, aonde que você tem que praticar, aonde você deve, até o seu limite, o Senhor vai estar ali contigo. Pastor Toninho, você resistiu o que pôde, fez manobras para recuperar o negócio, mesmo sabendo que Deus tinha fechado as portas. Ficou tentando vencer com as suas forças e perdeu a luta. O que dizer para quem está lutando contra Deus e não cede? Amém, amados. A gente tem a tendência, né, eu, por exemplo, de não desanimar. Então, eu, na época, mesmo sabendo, compreendendo que Deus tinha um projeto para a minha vida, eu ainda estava muito resistente a Deus. Estava fugindo, né? Estava igual Jonas, saindo fora. E não adianta, querido, a gente resistir a Deus. Não tem jeito. Quando Deus tem um objetivo, Ele vai alcançar. O conselho que eu posso dar é o que eu vivi, é a rendição. Eu lutei 7 anos tentando não me envolver, em ministério, mas não teve jeito.
Um dia eu disse para Deus: Deus, não aguento mais, as portas se fecharam todas, não tem para onde correr mais, né? Hoje eu entrego nas tuas mãos a minha vida, meu destino, seja feita a tua vontade. E ali realmente a minha vida começou a ser mudada. Quando a gente resiste, querido, a gente sofre. Não tem jeito, né, da gente resistir a Deus. Você pode até protelar, né, atrasar um pouquinho, mas o objetivo de Deus na vida de cada um de nós vai ser alcançado. Não tem jeito de você sair fora. Então o importante, amado, é não resistir, é se entregar. E como às vezes é difícil, né, para gente que tem um plano, tem um projeto, tem um sonho, né, a gente tem alvos. E quando Deus, querido, chama, né, um grande erro meu foi esse, quando o pastor falou aqui que eu perguntei para Deus quem sustentaria a minha família, eu não deveria ter feito essa pergunta para Deus, né? Deus me chamou e eu deveria ter ficado na minha e continuado a minha vida. Mas eu caí nesse erro, né? E perguntar para Deus, e Deus falou comigo: eu vou te provar quem é que te sustenta. E aí eu entrei numa crise muito forte, até a rendição. A rendição, amado, é o melhor caminho. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não resista, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Amém, amém. Muito bom. Amados, eu sei que se você pudesse, você faria pergunta para todo mundo aqui. Eu estou recebendo muito papelzinho. E é bom, eu vou passar algumas que a gente não conseguiu responder. Algumas já foram, eu não passei o papel porque está dentro das perguntas que já foram feitas. Ok? Mas as que não der para responder, eu vou passar para a pessoa e ela vai poder responder a você, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta agora para a irmã Rosângela. A crise que eles passaram do desemprego, ela é muito forte. E hoje nós estamos vivendo isso. Qual é o percentual hoje, pastor Jactan? Tem muita gente desempregada, né? Mais de 40%, eu acho. Eu não sei qual é o número, mas é alto. Então, a esposa é muito importante nesse momento, né? Quando o marido está desempregado. E eu queria perguntar para a irmã Rosângela, em relação a essa crise que vocês passaram, o que o Espírito Santo falou, ou até mesmo vem falando com vocês, especificamente sobre o papel da esposa nesse momento. A irmã poderia comentar um pouco? Gostaríamos de ouvir a sua experiência sobre isso. Amém. É um momento muito difícil, mas o que Deus tem ministrado ao meu coração é que eu preciso ser forte, que eu preciso ser companheira, que eu preciso estar ao lado do meu marido. Eu sempre tenho dito isso a ele, que quando eu me casei com ele, eu fiz um juramento diante do Senhor, que eu estaria com ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E eu tenho procurado honrá-lo, né, dando uma palavra de incentivo, né, estando ao lado dele, levantando, né, sempre quando eu vejo que ele fica desanimado, né, dar uma palavra do Senhor de força, de ânimo, porque eu tenho absoluta certeza que tudo isso que nós temos vivido tem um propósito do Senhor. Não é em vão. Tem um propósito do Senhor. Deus, Ele quer algo de nós. Nós temos buscado esse propósito, né? Isso tem feito com que eu me derrame mais na presença do Senhor, que eu busque mais a face do Senhor, que eu escute, que eu pare e escute o que o Espírito Santo tem para me falar. Não é fácil, é muito difícil. Só quem passa, e eu sei que tem muitos irmãos aqui que também estão passando por esse momento, ou já passaram, não é fácil. Mas uma palavra que eu deixo para vocês é que nunca olhem para trás. Persistam no Senhor.
porque Ele tem cuidado de vós, como Ele tem cuidado de nós. E eu tenho certeza que a glória da segunda casa será com certeza maior do que a primeira, porque isso é promessa dele. Amém, muito bom. Eu vou aproveitar e ficar aí com vocês. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Fabrício, porque também tem outro aspecto, amados. Quando a gente passa por uma crise, às vezes nós não temos, de alguma forma, o apoio necessário, às vezes por um parente, por um irmão da igreja. E eu vi que na experiência de vocês, Deus foi muito misericordioso nesse aspecto. Então eu queria saber o que você tem a dizer sobre receber ou não o apoio em tempos de crise. O que quem está na crise espera das pessoas? Qual é a sua expectativa quando você está vivendo aqueles momentos que as pessoas que te cercam chegassem contigo? O que você esperava delas? Tinha alguma expectativa de te dar uma palavra, te ajudar? Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido dos outros, né? Como você era visto. Assim. Nos momentos difíceis, a esperança é sempre que a gente receba palavras que nos motivem, que nos coloquem para cima. Eu nunca tive experiência de ser sustentado financeiramente por outras pessoas. Então, em momentos difíceis, esperar que algum irmão, alguma irmã, esse irmão vai me dar uma oferta. Jamais eu pensei isso, jamais eu esperei isso. Então, eu sempre esperava uma palavra de incentivo e a cobertura de oração daquelas pessoas que estavam mais próximas. Porque se eu estava orando, se eu sabia que tinha pessoas orando por mim, então eu tinha certeza de que Deus estava comigo, mesmo nos momentos difíceis. Eu via que, quando a coisa apertava, que ocorria a palavra, eu me lembrava muito de Tiago 1,12, que diz assim: feliz é o homem que passa por provação. Olha só, feliz, se eu estou passando dificuldades, se eu estou na luta, e a Bíblia diz que feliz é o homem que passa por provação. Mas na sequência do texto diz: porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então eu sabia que o segredo era não parar, era perseverar, era confiar só no Senhor. Então eu esperava das pessoas a cobertura espiritual. E muitas vezes aqui de púlpito, na semana de oração, às vezes eu falava: irmãos, vocês sempre pedem oração, orem por mim. Eu não me abria para dizer o porquê, mas eu sempre falava: quando se lembrarem, orem pela minha vida e orem pela minha família, porque eu preciso da oração dos irmãos. E certamente isso tem um impacto muito grande no reino espiritual. E até aqui a gente tem vencido dessa forma. Amém. E, amados, é muito bom quando a gente ama o nosso irmão e a gente sofre a dor com ele. Porque a gente espera que não, mas poderia ser você, poderia ser eu. Então é muito bom quando a gente, se você não tem nada a falar, dá só um abraço e vai embora. Cuidado com aquelas frases montadas, que às vezes fere e não edifica. Sueli, você tem uma pergunta da igreja para o Ken. Mas antes eu quero só compartilhar um pouquinho. Eu e o Rubem, nós temos uma história também marcada por Deus, temos uma experiência muito forte. Não vou falar do que se trata, mas hoje não é o dia para isso. Mas uma das coisas que Deus falou profundamente na minha vida, nesses momentos de luta, de dor, de deserto, de muito choro, muito clamor, por isso eu entendo um pouco o que vocês estão compartilhando aqui, é que Deus se revelou a mim de uma maneira muito profunda. Deus, Ele tem ciúme de nós, Ele é zeloso, nós somos propriedade dEle, exclusivo.
E o que acontece é que as coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, vai nos roubando da presença dele. E aos poucos a gente se afasta e daqui a pouco a gente está vivendo uma vida completamente sendo guiada por nós mesmos, sem a direção de Deus. E Deus me falou muito forte: eu quero você de todo o coração, não é só um pouquinho, só a metade, quero você por completo. Eu me preocupo com você a tal ponto que eu quero dirigir a tua vida. Eu quero estar diante de você. E quando você me deixa de lado, você faz as coisas erradas. E como eu sou o seu pai, eu disciplino. Porque só quem ama disciplina. Quem é mãe e pai sabe disso. Só quem ama disciplina. Então eu entendi. Eu entendi que Deus queria me trazer para pertinho dele e que ele queria cuidar de mim. E foi isso. Eu entendi que realmente ele quer o nosso coração. A pergunta da igreja para o Keno é: pelo que você passou, especificamente no casamento, nessa área da infidelidade, essa pessoa pede um conselho para quem está começando a vida de casado. O que você tem a dizer para eles? Coloca o Senhor como prioridade no seu casamento. Glória a Deus. Porque só Ele pode sustentar, mas ninguém. Não olhe para o ser humano. O ser humano é falho. O amor de Deus, ele é perfeito. Não existe falha no amor de Deus. Se hoje meu casamento está firme no Senhor, porque hoje tanto eu como a minha esposa, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Amém. Porque o que sustenta o meu amor pela minha esposa e o dela por mim é o amor de Deus. Porque o meu amor é falho. Ele vai falhar. Mas se o meu amor for sustentado pelo amor do Senhor, ele não vai falhar. Muito bom. E eu vou amar minha esposa como Cristo ama a igreja. É isso aí. Muito bom. O cara aprendeu, viu, gente boa? Bênção, né? É sério. Esse cara, ele era muito duro. Ele me falou. Não era, Keno? O Senhor te transformou. Glória a Deus, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Eli, que alguém fez. Se você em algum momento duvidou do retorno do seu marido, o retorno, né? Seja pela dor, pela separação. Eu acho que é essa a pergunta. Deu para entender? Se você duvidou ou não. Duvidar não é a resposta. Ou sim, eu descansei no Senhor. No primeiro ano eu orei, no segundo ano eu orei, no terceiro eu entreguei nos pés do Senhor, e tanto que passou 5 anos longe, né? 5 anos a gente separado, 5 anos sem contato. Falávamos algumas vezes só por telefone, quando ele ia pegar o Lucas para ficar com ele, mas foi para mim, foi uma surpresa que o Senhor fez na minha vida, porque durante esses 5 anos, no 5º ano eu falei para o Senhor, assim, Senhor, resolve essa minha situação. Ele não dá a entrada da separação e eu também muito menos, porque eu não vou querer que recaia sobre a minha vida uma responsabilidade de um divórcio. E foi quando ele foi acometido, e o Senhor agiu dessa forma, né? Fazendo com que ele viesse ter falência dos 2 rins, e tudo aí começou a mover. O Senhor usou a minha sogra para me telefonar, para pedir a minha ajuda, porque a carga era muito pesada, né? E era só ela que cuidava, junto com a minha cunhada. E aí começou o aproximamento, né? De nós dois. Até então, não tinha nenhuma expectativa de voltarmos. Mas o Senhor agiu da forma dele. O Senhor mudou toda uma história. Todo um sentimento que eu dizia que eu não tinha mais, ele também não tinha. Mas teve que ter a presença de Deus no meio de nós dois, para que o Senhor pudesse trazer o retorno, né? De um casamento que até então, cada um dizia que não queria mais.
mas o Senhor fez da forma dele, agiu do jeito dele. E eu só fiquei com meu coração acessível ao Senhor, para o Senhor usar e fazer da forma dele. E eu louvo muito a Deus, porque nesse período o Senhor não deixou criar mágoa, rancor dentro do meu coração, porque como eu estava com sede de Deus e eu buscava o Senhor, não existia espaço para nenhum tipo de sentimento contrário do que a palavra falava. Então, eu acredito que no fundo existia uma esperança, porque tanto que o Lucas orava insistentemente, né? Ele pedia para todos os pastores, corria aqui na frente pedindo oração. Não tinha uma vez, um domingo, que o pastor Joctan chamava os pastores aqui para frente, o Lucas não pedia oração pelo pai dele, para o retorno do pai dele para casa e para ele parar de beber. Então, eu acredito que tudo estava no plano e no projeto do Senhor. Amém. Keno, eu vou fazer uma aí que está aí o microfone, nós vamos concluir já já, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: você teve, pelo seu pecado, pela sua escolha, consequência em todas as áreas da tua vida, na saúde, no desemprego, nas finanças, que mais? Na igreja, na vida espiritual, na vida emocional. Ele começou a beber muito, né? Se viciou no álcool, né? E começou com aqueles convites dos amigos, e você resistia no início e acabou cedendo, e aí chegou no fundo do poço. A pergunta é: qual conselho você daria para outros homens que hoje estão passando por tentações, como você passou e caiu? Vale a pena? Bom, a Bíblia, quando ela fala, ela é bem clara. Quando lá em 1 Pedro fala que nós temos que fugir. É uma frasezinha tão pequenininha. Fugir. E às vezes a gente acha que a gente é forte. A gente acha que a gente sabe de tudo. Mas na realidade nós não sabemos de nada. Quem sabe é o Senhor. E na época eu estava envolvido na igreja e achava que eu era aquele bambambam. Cantava na frente, tinha a minha comunhão com o Senhor, mas o espaço que eu dei para que o diabo entrasse na minha vida e começasse a atuar foi o suficiente para que ele me cegasse e começasse a enxergar as coisas que ele estava oferecendo à minha pessoa, esses manjares do mundo. E eu comecei a olhar para essas coisas, e quando eu menos percebi, eu já estava envolvido até o nível que já estava prejudicando a minha família. E o conselho que eu dou: nunca vire as costas para o Senhor, porque é Ele que tem cuidado de vós, Ele que cuida. E eu dei as costas para o Senhor. E o nosso Deus, Ele é educado. Ele respeitou a minha decisão, mas Ele continuou me amando, mesmo eu tomando essa decisão errada. E outro conselho que eu dou: volte para o Senhor. Não prossiga nesse caminho errado. A consequência de tudo isso, que eu cheguei a um ponto de ser sustentado por uma máquina. Porque no momento que eu sentava na máquina para fazer diálise, eu não tinha controle sobre o meu corpo. Quem tinha um controle era a máquina. A máquina sabia a pressão, como estava funcionando o meu coração, como estava funcionando tudo do meu corpo. Eu sentava naquela máquina ali pela graça do Senhor, e eu saía pela misericórdia do Senhor. Então, meu irmão, o mundo não tem nada de bom para lhe dar, mas o Senhor tem, porque Ele é o pão da vida. Não deixe o primeiro amor que você tem pelo Senhor esfriar.
Amém? Só Ele que pode sustentar. Amém. Amados, as crises, as provas são permitidas por Deus, às vezes são consequências, às vezes são provenientes de tribulações, às vezes são provações de caráter, como passou José. Para que o sonho dele se tornasse realidade, ele precisava ser preparado. Então, não fuja da disciplina do Senhor quando isso acontecer. Se você olha na Bíblia, o homem que sofreu em todos os níveis foi Jó. Você pega o capítulo 1 e 2 de Jó. Eu li Jó e ouvi Jó muitas vezes antes de estar aqui hoje. E vi que nos 2 primeiros capítulos de Jó, ele era um homem conhecido no céu. E depois que ele fala, ouve os amigos, Deus faz, se eu não contei errado, 58 perguntas para Jó. E ele não responde nenhuma. Não culpe Deus. E ele conclui dizendo que ele antes, que achava que sabia alguma coisa de Deus, ele conclui que ele conhecia de ouvir falar. Mas na prova, na crise, foi lá que Deus se mostrou a ele. Como todos aqui, nós nos incluímos. Nós temos muitas lutas, eu e Sueli. Muitas. Lutas que já duram 12 anos, muitas lutas. E a gente sente o cuidado do Senhor. Porque eu não tenho para outro, nem ela, nenhum de nós aqui, que nós pudéssemos ir. Ouvir Deus é muito bom, amados, mas conhecê-lo não tem comparação. Baixa a sua cabeça agora. Nós vamos orar. Eu queria que nós ficássemos de pé aqui, os pastores, pastor Joquitã, Fabrício, todo mundo. Tem alguém aqui que está numa luta, que precisa de uma oração? Hoje nós estamos encerrando esse ciclo. Levanta assim a tua mão. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, não, mas Deus vai ver o teu sinal. E Deus ouve a oração do justo. Eu quero pedir ao pastor Fabrício que apresente ao Senhor essas mãos erguidas, a minha também está, pedindo socorro do Senhor, conselho dele, a instrução dele, e que ele nos dê o caminho da vitória, ele nos mostre esse caminho. Amém, pastor Fabrício. Senhor nosso Deus, nesse momento, eu elevo a Ti a minha oração, intercedendo por todos aqueles que estão enfrentando uma dificuldade, uma luta, seja qual for a área, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas. Eu quero pedir, Senhor, o Teu socorro, a Tua provisão. Eu quero Te pedir, Senhor, que não deixe que os Teus filhos desanimem na fé. Eu quero Te pedir, Senhor, faça com que os nossos testemunhos tenham servido de inspiração para eles, para perseverar, porque a aprovação existe, mas depois de aprovado, tem bonança, tem gozo, tem alegria no Senhor. Eu sei, Senhor, que não há vitória sem luta. Não há vitória sem batalhas. Porém, Senhor, muitas vezes nós, como seres humanos, queremos desistir no meio da batalha. Senhor, como diz a Tua palavra em Isaías, o Senhor é o Deus que nos sustenta com a destra da Tua justiça. Sustenta, Senhor, essas pessoas.
Sustenta, Pai, para que eles possam perseverar um pouco mais, para que eles possam caminhar um pouco mais, para que eles possam entender que o momento exige um pouco mais de oração, um pouco mais de leitura bíblica, um pouco mais de dedicação à obra do Senhor. Para que após alcançar a coroa da vida, eles possam, Deus, desfrutar da alegria e ter mais um testemunho para contar e edificar outras pessoas. Senhor, nós reconhecemos as nossas debilidades, sabemos que sem Ti não somos nada, temos experiências contigo a qual relatamos aqui, mas queremos deixar claro, Pai, que não somos melhores do que ninguém. Continuamos a precisar da Tua graça, do Teu amor, da Sua misericórdia, dia após dia, Senhor. Seja sempre conosco. Nos ajude. Ajude esses irmãos a vencer as suas pelejas, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Salva de palmas para o Senhor. Podem sentar, amados. Nós vamos agora entregar o nosso troféu para os nossos casais mais que vencedores. Quero chamar aqui à frente o meu casal de os nossos pastores amados, pastor Joaquim Paiva e Betel. Isso aqui é o agradecimento dos amigos de fé, dos mais que vencedores. Esse projeto, amados, antes de eu entregar, eu quero dizer muito obrigado, pastor, porque o senhor é meio maluco. Essas ideias que a gente faz, e a gente, para a honra e glória do Senhor, enlouquecemos junto, né? E o Senhor glorificado. E tudo isso que acontece aqui, depois de Deus, é porque o Joquitã nos apoia, tem coragem de dar o passo conosco. Então, uma salva de palmas para esse casal, em nome de Jesus. Sueli. Muito obrigado, pastor. Pode ser. Pastor Fabrício e Rosângela Almeida, mais que vencedores, obrigado. Uma salva de palmas para esse casal. Vamos chamar agora, aqui pela ordem da fila. Pega a ordem aqui. Meu amigo, irmão, pastor Antônio e Fátima Lopes, da indústria de salsicharia, como é? O homem não é mais industriário, não, ele está dizendo, eu sou missionário, homem de Deus. Aê, glória a Deus! Tudo bom, meu irmão? Vocês são muito amados. Fique aí. Chegue da perto da sua amada. Segure o seu troféu, mais que vencedor. Mais que vencedores. Agora o nosso casal amado. Esse casal é muito amado, viu, gente boa? Franqueno e Eliane Moraes. Instrumento de Deus, resposta de Deus para milhões, em nome de Jesus, recebe a bênção. O que Deus fez com vocês foi muito caro. A bênção vai ser grande, a resposta vai ser grande. Amém? Segura aí seu troféu mais que vencedor. Olha ali para os ok? Agora vamos todos ficar de pé. Eu vou pedir o meu pastor da última palavra e a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje. Terça-feira que vem, Amigos de Fé volta com a nova série. Quero ver você lá. Amém? Pastor Joquitã. Obrigado ao pastor Rubem, parabéns ao Ministério de Homens,
boa programação. Chegando aí ao final, tivemos aí palestra com a Glauci, né? O nome dela é Glauci, não é Gláucia, né? É Glauci. Então, e com outras pessoas que abençoaram nossas vidas, que a gente aprendeu com todo mundo, né? Eu li o livro que ela propagou aqui, eu li o livro em 3 dias, até porque a situação financeira minha não é boa, então, como o livro era sobre finanças, eu li rápido o livro, né? E assim, eu espero que todo mundo tenha aproveitado com isso. A gente tem um firme propósito esse ano na igreja, de a gente realmente levar a sério e a gente ser abençoado. Não adianta nada a gente fazer esse negócio de oba-oba, que depois a gente esquece, né? Chama um cantor aqui para dar um show, depois todo mundo vai embora para casa feliz, 3 dias depois as crises estão tudo na frente da gente. Então, o que muda a vida da gente é a palavra. E é isso que a gente vai se firmar aqui na igreja, no nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Cada um é muito precioso para o Senhor, Pai. Obrigado aí pelo Ministério de Homens. Grande programação, Pai. Grande ajuda a todos nós. Eu aprendi muito com o pastor Toninho, aprendi muito com a Eliane, esse casal que eu acompanhei, e eu achava que estava perdida a situação desse casal, e o Senhor mostrou que não existe nada perdido para o Senhor. O Senhor é especialista, Pai, em resolver situações perdidas. O Senhor pode resolver. Aprendi muito com o Fabrício, sua persistência no meio do desemprego, dirigindo aqui o culto, dirigindo a semana de oração, fortalecido no Senhor, Pai. E isso é bênção para nós, porque nós passamos um momento tão difícil, Pai. Cada um aqui tem a sua dificuldade. Se a gente tivesse um tempo para falar, cada um tem uma dificuldade. Mas nós aprendemos que o Senhor está acima das nossas dificuldades. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cláudio.